A nova saga oficial dos Cavaleiros do Zodíaco tem início. Oi amigos, sou o Diego Mariot, autor da Saga dos Deuses. Produzida por Jérôme Melchier e Arnaud Dolan, a HQ oficial francesa Saint Seiya Time Odyssey foi lançada inicialmente no Japão com a revista japonesa Champion Red e posteriormente ocorreu seu lançamento na Bélgica e na França. Confira agora a primeira parte do volume 1 que traduzi na íntegra em primeira mão. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Time Odyssey, Ikki, nas chamas do destino. Uma feroz batalha entre os deuses pelo domínio da Terra, a pérola brilhante na imensidão do céu estrelado, se repete desde a era mitológica. Atena, a deusa da guerra, tem lutado pelo amor e pela paz no planeta para proteger as pessoas. Nos campos de batalha haviam jovens ao seu lado que sempre a protegiam. Eram guerreiros de verdadeira coragem e força de todos os cantos da terra, detentores de poderes lendários herdados das constelações. Seus punhos rasgavam os céus e seus chutes abriam fendas na terra. Seus feitos geraram mitos e lendas. Agora uma crise paira sobre o mundo uma vez mais. Assim, a deusa Atena renasce entre os humanos para combater o perigo. Dessa vez, como a jovem senhorita Saori Kido. Jovens guerreiros partem em uma jornada para lutar por Atena, trajando vestimentas sagradas conhecidas como armaduras, que possuem as formas das 88 constelações que brilham no céu. São os guerreiros da esperança que sempre surgem quando o mal invade o mundo. Eles são os Cavaleiros de Atena. Seiya passou por um duro treinamento no Santuário da Grécia, o berço dos cavaleiros, para conquistar a armadura sagrada e poder reencontrar a irmã que foi separada na infância. Despertando o cosmo, que é a energia cósmica que habita o interior do corpo, triunfou sobre todos os adversários diante dos olhos do grande mestre, conquistando finalmente a armadura de bronze de Pégaso. Shiryu, inspirado na sabedoria do mestre ancião dos 5 picos e no amor que Shunrei tem por ele, finalmente conseguiu reverter o fluxo da grande cachoeira de Rosan na China. Essa explosão despertou a armadura de bronze de dragão, o reconhecendo e o tornando qualificado para se tornar um cavaleiro. Shun foi sorteado para ir à Ilha da Rainha da Morte, considerado o campo de treinamento mais difícil. Porém, seu irmão mais velho Ikki vai em seu lugar. No entanto, a substituição pela Ilha de Andrômeda também foi infernal. Após um treinamento rigoroso, conseguiu superar a maior provação, o sacrifício, conquistando a armadura de bronze de Andrômeda e herdando a corrente nebulosa. Yoga suportou o treinamento no clima frio da Sibéria, buscando coragem e conforto em sua mãe, que descansa no fundo do mar congelado após o naufrágio. Treinou incansavelmente até destruir a parede de gelo eterno, libertando e conquistando a armadura de bronze de Cisne. Os jovens que treinaram por todo o mundo se tornaram Cavaleiros de Bronze e reuniram-se no Japão para participarem da Guerra Galáctica realizada por Saori Kido. O vencedor do torneio de artes marciais sem precedentes receberia a armadura de ouro de Sagitário. A batalha foi extremamente acirrada e os cavaleiros queimaram ao máximo seus cosmos. No final da disputa feroz, os guerreiros despertaram fortes laços de amizade. No entanto, houve uma exceção: Ikki, o cavaleiro de bronze de Fênix. Guilt o treinou preenchendo seu corpo de ódio na Ilha da Rainha da Morte. Ikki conquistou a armadura de bronze de Fênix através do sangue, e com a firme intenção de eliminar os demais cavaleiros de bronze, retornou ao Japão roubando a armadura de ouro. Após uma difícil luta, Sei uniu suas forças com seus amigos, recebeu a bênção da armadura de Sagitário e conseguiu derrotar Ikki de Fênix, que não foi rival perante a coragem e a amizade. Como irmão mais velho, se lembrou de como costumava proteger Shun e se arrependeu de seus pecados antes de morrer. Entretanto, quando Sei e seus amigos estão em perigo no confronto mortal contra os Cavaleiros de Prata enviados ao Japão pelo Grande Mestre, Ikki milagrosamente renasce para resgatá-los. Dessa vez luta ao lado de Atena e dos Cavaleiros. Essa ressurreição inesperada de Ikki desencadeia uma guerra contra um novo inimigo. Mansão Kido, Fundação Graad, Japão. Tatsumi se alegra, pois está tudo ficando perfeito. O trabalho de restauração está quase concluído. A mansão foi destruída no ataque do Grande Mestre do Santuário, mas agora está completamente recuperada. Kiki acredita que teria sido mais fácil se tivesse usado a telecinese. Tatsumi fala à senhorita Saori que finalmente tudo voltou ao normal. Mas Kiki ri ao ver o mordomo falando sozinho, pois Saori não está mais lá. O garoto se lembra que estava caminhando pela floresta mais cedo, perto do lago, onde se encontra um jardim dedicado à deusa Atena. Segurando o elmo da armadura de ouro de Sagitário, Saori reflete sobre seu destino de ser Atena, a deusa da guerra.
Com os cavaleiros, sua missão é proteger as pessoas e combater o mal. Mas se pergunta se realmente será capaz de cuidar do amor e da paz na Terra. Se realmente é digna para ser uma deusa. Nesse instante, Seiya fala que não tem dúvidas quanto a isso. Saori se surpreende ao vê-lo naquele lugar. Ele não deveria estar lá, mas sim no hospital para tratar seus ferimentos. Porém, Pegasus responde que sua função é proteger e não descansar. Durante a batalha contra os Cavaleiros de Prata, sentiu o cosmo divino de Saori. Graças a isso foi salvo. Portanto, não há dúvidas de que ela é a reencarnação de Athena e aposta sua vida nisso. Saori o agradece. De repente, uma voz desconhecida, que ouviu que ela é a deusa Athena, interfere. Conheça o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a versão física, com a saga completa, estão na descrição. O guerreiro, trajando uma reluzente vestimenta vermelha, pede que Athena lhe responda rapidamente onde está o Cavaleiro de Fênix. Rodeado por seus subordinados, não esperava tê-lo encontrado tão rápido, evitando perder o precioso tempo. Seiya se aproxima de Saori e pergunta ao invasor quem é ele e o que quer com Ikki. Sente um cosmo agressivo vindo deles. Tem certeza de que são inimigos. Pegasus previne que se não desaparecerem logo, irão se machucar. O líder deles se impressiona com desrespeito. Ordena aos estigmas que se livrem do garoto atrevido. Um dos subordinados pede que deixe tudo com ele. Irá espetá-lo imediatamente com a ponta de sua lança. Seiya se prepara para atacar conforme nos avisou. Meteoro de Pegasus! O estigma é derrotado completamente pelos punhos de Seiya. O cavaleiro pergunta quem será o próximo. O líder percebe que ele é Pegasus, aquele que derrotou o Fênix. Acha muito interessante, mas ninguém pode derrotá-lo. Seu nome é Dracma. Avança explicando para Seiya que é de um nível diferente, muito mais poderoso que os estigmas. Mas o Cavaleiro de Athena não lhe dá ouvidos. Para ele são todos iguais e também irá derrotá-lo. Mas o punho brilhante de Pegasus não o alcança. Para Dracma não passa de um meteoro muito lento e desfere. Lepta Temporis! Seiya é golpeado e lançado para longe. Saori se preocupa com seu cavaleiro, enquanto Tatsumi e Kiki se aproximam. Seiya está perplexo. Foi tudo muito rápido, sequer foi capaz de ver seus movimentos. Tatsumi tenta deter um dos inimigos. O líder dos estigmas lamenta que Pegasus seja tão fraco. Ordena a seus subordinados que o elimine juntamente dos dois outros que chegaram. Não gosta de desperdiçar tempo. Apenas deseja conversar com Athena. O estigma que foi derrotado por Seiya se levanta. Mas outro deseja lutar dessa vez. Kiki pede para que Seiya acorde. Prestes a tomar a vida do cavaleiro, a água do lago se enfurece. O soldado não entende o que isso significa. Aquele que surge das águas não permitirá que aponte a lança para seu amigo. Será envolvido pela técnica secreta do dragão, capaz de reverter o fluxo da grande cachoeira de Rozan. Cólera do dragão! O estigma que recebeu o golpe de Seiya vê seu companheiro ser feito em pedaços pelo Cavaleiro de Dragão, o homem que se cegou para salvar seus amigos. Irá pulverizá-lo, mas de repente sente um ar congelante. Seus pés estão presos no solo congelado e não pode mais se mover. Alguém capaz de criar um ar congelante com o cosmo, assim como o frio extremo da Sibéria, o aprisiona completamente. Surge Yoga. Pó de diamante! Tatsumi fica aliviado com a chegada dos Cavaleiros de Bronze, mas é surpreendido com outro estigma tentando tomar sua vida. Shiryu e Yoga avançam na direção do líder. Os soldados rasos não são uma ameaça, mas sim o comandante deles. A corrente nebulosa envolve o inimigo que ameaçava Tatsumi. Shun também aparece lançando Corrente de Andrômeda! Resta apenas mais um adversário. Saori, Seiya e Kiki ficam felizes ao ver seus amigos juntos novamente. O comandante dos estigmas vê que chegaram mais Cavaleiros de Athena. Eles estão lá para salvar Saori. Ordenam que se afaste dela agora mesmo. Ao que parece, Fênix não está com eles naquele lugar. Shun não sabe o que ele quer com seu irmão, mas se for atacá-lo, eles serão seus oponentes. O comandante entende. Nenhum deles irá falar mais do que o Seiya, mas fará com que sofram com o mesmo destino de seu amigo. Shiryu pede para que tenham cuidado. Dracma escolhe o dragão para ser o próximo. Ele ataca novamente com seu golpe. Shiryu acredita que ninguém poderá quebrar o escudo mais poderoso, forjado pela grande cachoeira de Rozan nos 5 picos antigos. Mas o punho do inimigo não pode ser detido. Ele golpeia facilmente abaixo do escudo. Shiryu é derrubado. Dracma irá eliminá-lo, já que não lhe dirá nada sobre Fênix.
mas Shun o salva com sua corrente. Não deixará que faça mal a Shiryu. O adversário pergunta se ele realmente deseja morrer tão cedo. Poderá resistir o quanto quiser, nada mudará. Os cavaleiros não conseguem acompanhar sua velocidade, e ele não tem mais tempo a perder. Seu golpe derruba Shun e Yoga ao mesmo tempo. Drachma derrotou todos os cavaleiros que protegiam Saori. Agora poderá conversar diretamente com Athena. Pede que ela responda onde está o Cavaleiro de Fênix e revela que seu mestre sabe ser paciente, mas não pode dizer o mesmo de si. Nesse momento, o Guerreiro Vermelho se espanta. Sente um poderoso cosmo vindo de Athena. Ela não sabe quem é o mestre de Drachma, mas revela que Ikki de Fênix é um companheiro insubstituível. Se ele insistir em ameaçar a vida de Ikki, ela será sua oponente dessa vez. A história carrega toda a essência da série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco. Com a aparição triunfal dos Guerreiros da Esperança, sentimos toda a emoção que Sensei nos transmitiu, principalmente nos anos 90. Jerome Alquier superou as expectativas e nos presenteou com uma história empolgante e personagens muito interessantes. Me conta também qual é a sua opinião. No próximo vídeo, o misterioso mestre de Drachma revelado. Surge mais um adversário na batalha contra os defensores de Athena, Arthur de Kelp. Não perca a segunda parte do volume 1 de Saint Seiya Time Odyssey. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Drachma. Muito obrigado!